Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre o livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Mas antes de fazê-lo, gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também destaco que, caso queiram adquirir o livro, o link para isso estará logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Ele foi contista, poeta, cronista, tradutor e jornalista. E ele se consolidou durante o século XX como um dos principais nomes da literatura brasileira. O livro, Alguma Poesia, foi dedicado ao Mário de Andrade. A primeira tiragem desse livro também teve 500 exemplares. E o livro foi muito importante para consolidar o rompimento com a tradição literária proposto pelo modernismo e também consolidar alguns preceitos que vão ser marcantes na segunda geração do modernismo. Lembrando, o livro é de 1930, ano em que os manuais de historiografia, em que para os manuais de história da literatura, começa a segunda geração do modernismo. Também é muito importante destacar que vários poemas desse livro são utilizados em exames de seleção, principalmente vestibulares, e também estão presentes em livros didáticos, ou seja, este livro acabou se tornando uma grande referência para a obra poética de Carlos Drummond de Andrade. Algumas características típicas da obra do Carlos Drummond de Andrade que encontramos neste livro são o uso do verso livre, a mistura de estilos, a mistura entre recursos da prosa e da poesia, a reflexão sobre o ato de fazer poemas, uma reflexão sobre a poesia, a reflexão entre contrastes, ele traz muitos contrastes durante todo o livro, e também tem uma discussão sobre o eu no mundo. Então ele vai trazer esse eu moderno refletindo sobre esse mundo ao redor dele. Então essas são características típicas bastante recorrentes na obra do Carlos Drummond de Andrade que vamos encontrar em Alguma Poesia. Agora eu vou ler com vocês alguns poemas marcantes deste livro e fazer alguns comentários em relação a alguns deles. A edição que eu estou utilizando na leitura será da obra completa do Carlos Drummond de Andrade, tá bom, gente? Primeiramente, aqui na página 73, encontramos o poema Toada do Amor. Toada do amor. E o amor sempre nessa toada. Briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele também, que graça que a vida tinha. Mariquita, dá cá o pito. No teu pito está o infinito. Então ele vai refletir aqui sobre a relação do eu lírico com o amor, uma reflexão bem curiosa, E tem aqui uma síntese muito interessante, Mas se não fosse ele, também, que graça que a vida tinha, A vida sem o amor realmente é vazia. Tem a Rua Diferente aqui na minha edição, na página 78, que é o seguinte. A rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza do espetáculo e se diverte com os andaimes. A luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Então aqui é justamente o Brasil passando por várias mudanças urbanas no início do século XX. Então isso também um aspecto muito importante na obra do Carlos Drummond de Andrade, essa relação das pessoas com essas mudanças. Na página 80 aqui da minha edição, encontramos um poema clássico do Carlos Drummond de Andrade, que é No Meio do Caminho. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, esse poema joga com a polissemia da palavra pedra. Porque a pedra pode ser uma pedra que estava no meio do caminho e está falando de algo que ele viu, uma pedra no meio do caminho. Entretanto, muitas vezes no cotidiano do uso da língua portuguesa, pedra tem um sentido de obstáculo. Essa expressão era uma pedra no meio do caminho. Tem um sentido de obstáculo. Então, o Carlos Drummond de Andrade sabia jogar muito bem com a polissemia das palavras. Esse poema, né, No Meio do Caminho, que inclusive gerou muito escândalo quando foi publicado pela primeira vez, né, principalmente pelos defensores da tradição literária, este poema acaba sendo muito representativo da obra do Carlos Drummond de Andrade e do modernismo brasileiro. Na página 85 da minha edição temos o poema Poesia, que é muito bacana, gente. Gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Está aqui sobre o fazer poético, né? Como o poeta sente em relação à poesia, como a poesia mexe com o poeta, né? Ali aqui o eu lírico traz muito bem essa mensagem, né? Essa reflexão. Na página 89 da minha edição, temos também um poema muito característico e escolar do Carlos Drummond de Andrade, que é Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Para além do uso do que aqui, que é muito usado, né, nos materiais didáticos, é interessante a gente pensar neste poema, a parte final dele é muito interessante, porque a Lili, que não amava ninguém, foi a única desses aqui que se casou. E ela se casou com J. Pinto Fernandes, que dá um tom mais impessoal, né? Porque todos os outros são tratados pelo primeiro nome, né? Teresa, João, Raimundo, Joaquim. E ela, a Lili também é como se fosse um apelido. É um apelido, né, Lili? E J. Pinto Fernandes já dá um nome muito formal, né? Dá um nome muito burocrático, que traz esse tom do casamento ser extremamente burocrático também. Pode ter sido um casamento por interesse, já que ela não amava ninguém. Então ela casou sem amar ninguém. Então tem essa mensagem, né, muito profunda, né, no poema do Carlos Drummond de Andrade, né? E por fim eu destaco na página 92 da minha edição, poema que é muito pouco comentado, inclusive, que é Balada do Amor através das Idades. Vamos ao poema Balada do Amor através das Idades. Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caí na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado, e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata, mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata, onde você se escondia, da fúria de meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escravo, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes,
espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira, pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje sou moço moderno, remo, pulo, danço, bocho. Tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável. Bocha, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Então é um poema que ele faz uma brincadeira, né? A maneira como o amor foi sendo tratado, né? Através dos tempos, durante os séculos, né? Durante até da antiguidade até a modernidade. Então é isso, gente. É um livro que merece muito ser lido e relido. Quem ama poesia precisa conhecer alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. É um livro fenomenal e que pode ajudar vocês, inclusive as pessoas que não gostam tanto de poesia, passarem a gostar mais de poesia, porque é um livro que consegue cativar os seus leitores. Tá bom, gente? É isso. Até a próxima.